Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e abrirmos as nossas Bíblias em João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Do verso 1 ao verso 17. Todos os irmãos acharam? Alguém já está vendo aí no telão? Jesus lava os pés aos discípulos. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vamos repetir o verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos esse instante em que estamos aqui na tua casa, Senhor, para te adorarmos. Executa, pois, Senhor, a tua vontade através do teu Santo Espírito nas palavras lidas aqui, para que elas tragam ao nosso coração e às nossas mentes, às nossas vidas, Senhor, toda a pureza do teu ensinamento e nos transforme cada vez mais, dia a dia, Senhor, para que possamos estar perfeitamente lavados diante de ti. Todos te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O tema da mensagem de hoje tinha diversos textos que eu estava já estudando
para trazer esta palavra. Um dos textos era de Samuel, chamado de Samuel. Outro texto era a vida de José, né? Principalmente no encontro dele com seus irmãos. Outro texto era esse. E me convinha que, como cristãos que somos, falar de Jesus nunca é demais, né? Então o pastor me ligou, me convidou, e eu pude atender, dentre as muitas vezes que ele já me convida, e eu às vezes dou uma desculpa, dou uma coisa, digo que eu não posso, mas ele sempre tem paciência. Eu também muitas vezes convido ele, mas ele diz sempre pode. E nós estávamos refletindo, né, nessa passagem de ano, com muitas mensagens que nos chegam através das redes sociais sobre esta questão. Vou tirar aqui a máscara, estão batendo foto, pode ser que com a máscara, mas daqui não dá para contaminar ninguém. Espero que o vírus não esteja em mim, nem muito menos circulando por aqui. Então a gente vê muitas e muitas mensagens que as pessoas trazem às nossas existências, mas a gente verifica que muitas vezes essas mensagens, elas são apenas vontade de comunicar-se, né? Vontade de passar alguma coisa que leve o seu nome para o outro, dizendo que você está falando de algo com alguém, né? Dá bom dia. Tem grupo na minha família que eu já vi domingos, não falo dos dias de semana, que não teve uma mensagem. Grupo de família. Não teve uma mensagem. Não foram muitas vezes, mas já aconteceu. E eu vou passar menos aqui no final do dia dando boa noite. Por quê? A gente vê claramente que não existe uma vontade, uma predisposição de haver essa comunicação. Mas todas foram unânimes numa coisa, em dizer, além de boas festas, feliz 2021. Todo mundo diz isso com uma vontade de falar que realmente seja um bom ano, um próximo ano. Ninguém deseja um mal. Nunca vi ninguém na minha vida toda, e eu já estou com meus cabelos já começando a ficar branco, na minha vida toda. Nunca vi ninguém desejando uma passagem de ano para que o outro ano fosse um ano ruim. Não vi ainda. Eu já vi gente dizendo assim, esse ano não foi bom, esse passado. Disseram muito desse ano de 2020. O pobre 2020 acabou dizendo que foi o pior ano. Eu não sei, além do Covid, além das mortes que aconteceram, se podemos dizer que ele foi só o pior ano por causa disso, né? A guerra a Segunda Grande Guerra Mundial, ela trouxe grandes ensinamentos, mas foi uma guerra, morreu muita gente. Só judeu morreu 6 milhões, só judeu, fruto de um pensamento, né, pessoal, de uma liderança que já vinha sendo criada sobre um sufocar político e militar na Europa. Quer dizer, Hitler foi uma pessoa criada para fazer o mal. Ela não surgiu com pensamento próprio, não. Teve diversas escolas que o instruíram para ser quem ele foi. Além do diabo, né? Mas fruto da sua cobiça, a sua liderança foi um desastre para a humanidade, né? Mas a guerra também trouxe muitos ensinamentos. Das grandes necessidades, a Europa, principalmente a Alemanha, aprendeu muito com a guerra. Japão aprendeu muito com a guerra. Estados Unidos aprendeu muito com a Segunda Grande Guerra. E nós temos aprendido muito com essa questão do Covid. Temos aprendido lições verdadeiramente necessárias para a nossa vida. E essa mensagem de hoje, na realidade, é uma mensagem que eu quero dizer para todos vocês. Feliz 2021. Mas um feliz completo. Como é que eu vejo que é ser completo? Mente e corpo. Diversos são os versículos da Bíblia, nós vamos citar alguns aqui, em que a mente
e o corpo precisam ser observados para andarem juntos. Muita gente está preocupada com o vírus e se defende de todo jeito por seu corpo, mas a sua mente está totalmente amedrontada, cheia de ansiedade e cheia de pavor. Estão lavando as mãos como nunca foi lavado, que era uma coisa habitual, prática, necessária, educativa, que nós aprendemos desde a infância e que todo mundo sempre falou para nós. Além dos médicos, as famílias. Lave as mãos antes das refeições, lave a mão quando chegar da rua, lave a mão, tire a roupa. A mamãe dizia, quando for ao cemitério, a gente tinha um hábito de ir. A mamãe mandava a gente ir a todos os enterros, que ela disse que o ensinamento da vida começava com a morte. Quando meu pai morreu, eu li diversos textos, morreu há 4 meses atrás, eu li diversos textos sobre a morte. E um deles eu achei interessante. Dizia muito sinceramente, você está vivendo alguma tristeza por causa dela? Não fique triste não, porque ela vai estar lhe rodeando toda a sua vida. Engraçado, todo dia eu recebo uma notícia de morte. Mas tem gente que recebe notícia de morte apavorado. Tem gente que diz assim, eu conheço, porque eu conheço isso, eu posso estar falando alguma besteira, mas me corrijam só de pensamento. Tem gente, crente, pessoas de fé, que se a gente abrir assunto de morte, ela diz, não, pare com esse assunto, mude de assunto. Acabe com isso. Não está errado todo. Para que está falando de morte? Se nós temos Jesus, que é Senhor da vida. Mas para que está apavorado com a morte? Se ela é uma realidade. Se todos nós sabemos que é uma realidade da vida. Então a mamãe dizia muito, se aprender a ver como é o ciclo da vida, com certeza vai cuidar melhor da vida. Aí para os enterros, mamãe botava bem pertinho assim, mamãe e papai não tinha esse problema. Criou os filhos, mas de lado de todo mundo corria, ia lá ver o caixão, não precisa chorar, nem fazer escândalo, não. Vai lá olhar como é o defunto. Particularmente, não acho que ela fez nada de errado. Acho que ela não fez nada de errado. Também não exagerou, né? É para passar de lá. Mas uma coisa ela dizia quando chegava em casa. Chegou do cemitério, tira toda a roupinha, entra direto no banheiro, toma um banho para tirar todos os micróbios que vêm lá do cemitério no corpo de você, que você nem nota, só na poeira já vem. Então, o lavar das mãos na questão do Covid, o colocar a máscara pela necessidade, todo mundo tem feito, quase que obrigado. Em muitos locais tem sido obrigado. Mas alguns relaxam isso. Mas muita gente não tem botado uma máscara na mente. Muita gente tem se apavorado diante de coisas que não era para estar apavorado, né? Tem gente que se apavora com toda razão, respeito demais. Se o dinheiro estivesse acabando e se no próximo mês, chegar o próximo mês, ele não souber de onde vai tirar o dinheiro para comprar alguma coisa. Tem gente que é preocupado com o pão de cada dia. Zé Batista, isso é tão natural, é porque é uma necessidade, mas não é da vontade de Deus que a gente ande preocupado com o que comer e com o que vestir. Na hora que a gente está preocupado, é a hora que a nossa mente está sendo bloqueada do corpo. Porque o corpo está mostrando a necessidade que a sua mente era para estar dizendo, não precisa se preocupar, porque Deus é Deus. Mas todo mundo vive isso, inclusive eu, né? Inclusive eu. Às vezes eu marco com os trabalhadores, eu disse, menina bolacha dos trabalhadores da manhã. O papai dizia, quando você chamar alguém para trabalhar, a primeira coisa que você olha é a cozinha. Se tiver comida para o trabalhador, você chama o trabalhador. Se não tiver comida, não chama. E o homem não pode vir trabalhar para passar fome. No trabalho de Deus, qual é a comida que nós deveríamos estar preocupados? Com a palavra de Deus. Com as orações. Muita gente tem orado, o Covid trouxe isso de volta.
Muita gente tem orado, mas tem muita gente orando por causa do pavor que está sentindo. E a oração não está acabando o pavor. Eu digo isso, gente, porque eu converso com muitas pessoas que oram e elas continuam apavoradas. Então, que rumo que nós temos? Encontrei esse texto exatamente para dizer. Jesus, no verso 17, ele disse, né? Quando ele fala dessa questão de lavar os pés. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Se sabeis, ninguém pode saber uma coisa se não usar a mente. Ninguém pode saber uma coisa se não usar a mente. O entendimento vem da mente. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas pela fé entendemos que o mundo foi criado em 6 dias. A Hebreus diz isso. E a Bíblia tem diversos textos que fazem correlação bem direta com os nossos sentidos, né? Eu disse, Cláudio, será que lá na igreja tem um espelho? Porque eu olho, papai tinha um hábito de quando, eu falo assim do meu pai, porque agora eu estou fazendo muitas coisas que ele fazia, que eu achava que devo fazer para entender algumas coisas. O velho era dotado, quem conheceu o pastor Aramilson, que estava já nessa escala pastoral, era dotado de uma certa sabedoria. Ele dizia, e eu vendo, ele dizia, meu filho, leia bem o livro de Jó com calma. Lê o livro de Jó com calma. Não é para você enricar, não. É porque ali ele vivenciou uma coisa importante. Eu lendo o livro de Jó, agora no mês passado, que eu comecei a ler, eu vi uma coisa, você pode ir atrás de ouro dentro dos riachos, nas pedras, nos ribeiros, você pode peneirar ali uma pedra, pode achar uma pepita de ouro, porque está na terra. Você pode cavar um buraco perto de uma erupção vulcânica e encontrar diamante, encontrar esmeralda. Você pode, minério de ferro é da rocha, é das pedras que se extrai. O bronze está nas rochas, está nas covas. Mas a sabedoria você não acha em cima dessa terra. Você tem, que buscar lá do alto. Não tem como. Jó fala isso. Vocês podem conseguir todos os recursos aqui dentro dessa terra, há muita riqueza, mas a sabedoria, o entendimento, a inteligência só vem do alto, só vem do conhecimento de Deus. Não tem como a gente adquirir isso. E como é que a gente pode melhorar a nossa mente se a gente está preocupado só com o corpo? E como é que a gente pode se preocupar com o corpo se a gente está preocupado só com a mente? Estão entendendo? Como 2021 precisamos ligar, eu digo assim, ligar mais ainda essa necessidade que temos que vivenciar. Todo mundo que é entendido no assunto diz, a segunda onda será pior do que a primeira. Todo mundo que tem conhecimento político internacional diz, o 21 de setembro de 2001 vai gerar a terceira grande guerra mundial. Nós temos 2020, 2021, 20 anos já se passaram e não apareceu a guerra. Existem guerras muito maiores, é bem verdade, que matam pessoas muito mais do que as guerras que já houveram entre as nações. E está existindo, nós sabemos que a questão da vacina é uma guerra entre nações, guerra financeira, uma guerra econômica e uma guerra que mata pessoas. Muitos recursos vão deixar de ser destinados a muitos carentes, a muitos refugiados, a muitos pobres em redor do mundo, a muitas assistências, porque vai ser milhões, bilhões de dólares destinados à questão das vacinas, a enriquecer uma pequena camada de gente estudioso que está querendo o bem da humanidade, mas que cobra caro por
esse bem. Não é de graça. Não é de graça. E por que não fazer de graça? Será que esse povo não tem condições de fazer de graça? Lógico que tem. Lógico que tem. Nós poderíamos tirar da fome uma pessoa, cada um tirasse uma pessoa da fome que você sabe que passa fome. Essa semana eu estava andando lá e passou um senhor que vende peixe, toda a vida vende peixe. Passa 2 vezes por semana. O senhor magrinho anda numa moto, antiquíssima a moto, mas ele dá, toda a vida ele bota uma carenagem diferente. Bota um espelho diferente, bota um visor na frente do farol diferente, e a moto parece um disco voador. Passa lá. Um homem que na brincadeira, né? Na brincadeira de crente se diz um homem sem pecado. Porque o homem é magérrimo, não tem carne, o pecado é na carne, né? Ele não tem carne, é só osso e pele. Então ele passa lá vendendo peixe. E eu disse, olha, o senhor vai fazer um favor para mim, eu vou lhe pagar toda semana um peixe para você levar esse peixe lá para a minha madrasta que está morando na rua e tal. Vou mandar um peixinho para ela toda semana. Tá bom e tal, não sei o quê. É uma forma de eu lhe ajudar e fazer uma caridade, né? Ela pode até nem estar precisando. Ela recebe a pensão para meu pai e tal, não sei o quê. Eu vou mandar pelas muitas coisas que ela já fez e tal. E eu perguntei certa vez a ela qual era a carne que ela queria comer. Ela disse, eu queria peixe, não queria carne. Aí depois, passado muitos meses, depois que ela disse isso, eu disse, eu agora vou mandar. Aí o homem levou. Liguei para ela 2 dias depois, não chegou aqui não. Eu disse, não é possível. Aí eu falei para o meu rapaz, olha, procura aquele homem do peixe quando ele passar aí para saber o que foi que houve. Aí o homem encontrou e disse, não, José, eu não encontrei o endereço da dona Eliseuda lá, tal, não sei o que. Depois, o senhor faz o seguinte, o peixe que o senhor guardou para ela já não presta mais. Não, eu guardei na geladeira, jogo fora. Ou então dê para alguém, porque não vai mais levar um peixe que está há 3 dias já. Quando o senhor achar o endereço, aí o senhor pega um novo peixe, leva para ela, passa aqui que eu lhe pago. Está combinado assim? Tá. No mesmo dia ela ligou, o peixe chegou. Mas essa atitude de você ajudar um que você está vendo que precisa de ajuda, isso é muito pessoal. Isso não é para levantar, como eu estou falando aqui, microfones, holofotes sobre isso, não. Mas nós temos consciência de que nós enxergamos no nosso meio, no nosso círculo de existência, alguém que precisa de ajuda em alguma coisa e que nós podemos ajudar e não fazemos às vezes porque nós estamos bem de corpo e talvez de mente, mas será que nós estamos bem como esses discípulos achavam que estavam? Por que que Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos? Já estava sendo preparado, foi dar uma lição de humildade, eu já conheço essa história. Mas aprofundando, eu fiquei pensando, tinha alguém lá que estava no corpo presente, que a mente não estava boa. E Jesus chegou a dizer, e o texto já explica que foi Judas, né? Tinha alguém no meio que estava achando que Jesus não precisava lavar os pés, Pedro. A mente de Pedro achava que o mestre não era para se abaixar para lavar os pés. E Jesus disse, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Se pensais, né? Verso 17, ele diz em outros versos também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. A nossa prática tem que estar coligada com a mente. E a nossa mente tem que estar preocupada com a prática. Não existe essa separação à luz da Bíblia, das nossas vidas. Se seu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Ó, o olho está aqui.
reflete um posicionamento do cérebro que você precisa passar pelo cérebro, precisa passar pelo raciocínio de que algo está sendo visto. Se você ficar de olhos fechados, você pode perceber alguma coisa, mas não de ver. Pode perceber. Mas se você ver, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Tem algum outro versículo que fala mais alguma coisa sobre juntar corpo? A dor é sentida na alma. Quando você sente dor, o seu corpo transfere, mexe com você, mexe com o seu emocional. Certa vez eu estava com uma dor de dente, uma cunhada minha que é odontóloga, ela chegou e disse: compra, Cláudio, urgente esse remédio, porque o Batista já está comprometido emocionalmente. A dor dele está tão intensa que só em eu olhar para o dente dele do jeito que ele estava, eu já disse, ele já está comprometido emocionalmente. A dor compromete seu emocional. E pode ser uma furada no seu pé, lhe causa dor. Pode ser um dente doendo, lhe causa dor. E existe essa correlação, essa ligação do corpo com a mente. Se nós entendermos que o nosso 2021 precisa ser melhor para nós, de alguma forma, entre corpo e mente, nós vamos ter um 2021 completo, à luz da Bíblia, né? Vou ver aqui alguns versículos que eu separei exatamente para a gente tomar consciência, porque não adianta eu estar falando se não é a palavra. Prega a palavra, não é isso, irmão Fran? Prega a palavra. Eu hoje recebi uma ligação de um pastor de fora. Ele disse assim: meu irmão, eu tinha conversado com ele alguns assuntos sobre igreja, e ele lá de longe foi e me falou: meu irmão, saí de uma reunião da Assembleia triste. Foi, meu pastor, por quê? Tá, eu chamei de meu pastor porque ele não é meu pastor, não. Meu pastor está aqui atrás, mas eu tenho o hábito de chamar as pessoas. Aí ele disse: por quê, pastor? Não, depois nós conversamos no café. Eu disse: pastor, eu não vou tomar café tão cedo com o senhor, nessa distância que o senhor está, mas eu vou lhe adiantar que a sua ligação me ajudou na minha mensagem que eu vou dar hoje na igreja. Porque muitas vezes nós temos uma responsabilidade com o trabalho de Deus. Nós temos várias responsabilidades que não envolvem o trabalho de Deus. Mas nós temos responsabilidades que envolvem o trabalho de Deus que estão sendo prejudicados por causa da nossa mente, não é do nosso corpo. Nós estamos vindo para a igreja, nós estamos ajudando os trabalhos da igreja, mas a nossa mente está assim, como que fazendo uma crítica. Estão entendendo o que eu estou falando? A nossa mente está trabalhando contra nós. Não é contra o trabalho do Senhor. Por isso que Jesus mandou: eu vou lavar os pés. Porque se os pés estiverem limpos, quem já lavou o corpo não necessita. Mas quem necessita precisa começar pelos pés. É aonde você está indo. Os pés, eles simbolizam exatamente a nossa parte que nos leva de um lugar para outro. Mas ele só nos leva se a mente for junto. Ninguém vai para um lugar sem querer, a não ser que seja ainda criança e seja obrigado a ir. Mas os pais muitas vezes motivam as crianças para ir a determinados lugares, né? Tem criança que não quer ir porque já sofreu algum problema nesse lugar, né? Já sofreu algum problema nesse lugar, então não quer ir. Mas se você quiser ir, eu duvido que alguém vá a um lugar obrigado. Mas também eu tenho visto na minha vida muita gente ir a um lugar sem a alegria de ir. Por exemplo, a avareza que existe dentro de nós por parte
como um pecado incitado. Que é a avareza? Eu pergunto essa pergunta, muita gente diz assim, é o não dar. Não é o não dar. A avareza muitas vezes está no dar. O que você está dando, você está sendo avarento. Interessante isso, né? A gente às vezes não sabe esse detalhe. Como tem muitos detalhes da Bíblia que você não sabe. Por exemplo, Adão viu Deus que Adão estava só. Aí eu pergunto, Adão estava só? Quando Deus viu que ele estava só? Ele tinha já a Eva? Não tinha a Eva, ele tinha os animais, tudinho e tal. Mas como ser humano, ele estava só? Estava só. E Deus, onde estava? Deus não preencheu a lacuna de Adão? Não. Foi Deus quem viu que ele estava só. Quer dizer, Deus sabe que não pode preencher uma lacuna na tua vida se tu não se mobilizar para se preencher. Pedindo ajuda a ele. Lógico que no caso de Eva, Deus teve que dar um sono profundo para tirar o pedaço da costela dele e formar a Eva. E ele se agradou da Eva. Mas onde é que estava Adão quando Eva foi ouvir os conselhos da serpente? Estava junto. Por quê? Ela comeu. Aí entra aquela outra coisa que as redes sociais muito nos fazem entender. Você pode estar junto e não estar presente, né? Você pode estar junto e não estar presente. Às vezes a minha mulher está ali conversando comigo, nós estamos na cama discutindo um assunto familiar, ou é dinheiro, ou é irmão, ou é problema de filhos, ou é questão de reforma, alguma coisa, e tá, o telefone toca. Aí eu vou, atendo o telefone rapidamente, aí como eu fui atender o telefone, eu dou uma beliscada no zap para ver se tem alguma mensagem. E a Cláudia disse, tu já cortou o assunto. Quando eu olho para ela, ela já está com o zap dela, olhando. Isso é verdade, gente. Isso acontece na minha casa, eu não acredito, não. Ela já está com o zap dela olhando, eu disse, minha filha, nós não estávamos conversando, você parou no seu, aí eu fui logo no meu. Está junto, mas não está presente. Estão entendendo isso? Você pode estar junto aqui na igreja, mas não está presente. Você pode estar ouvindo o pastor Amilson pregando e a sua mente está lá. Não vou nem dizer um Amapá, não, vou estar para o lado do Rio Grande do Sul, né, meu? Pode estar lá no Rio Grande do Sul. Estou brincando com o Amapá porque é dos irmãos, inclusive minha irmã hoje ainda está lá no Amapá. Meus amados irmãos, nosso corpo e nossa mente só vai ter um feliz 2021 se nós estivermos arraigados com Jesus, começando lavando pelos nossos pés, até chegar na mente. Engraçado que ele começa pelo corpo, porque ele sabe que vai chegar na mente, né? Então, eu estava falando da avareza, ia me fugindo. Às vezes você pode dar e ser um avarento. A avareza não está no dar. A avareza não está no não dar. A avareza está no dar. Mas como é que eu sou avarento no dar? É quando você dá sem amor, sem alegria de dar. Deus ama a quem dá com alegria. Essa alegria aí tem um sentimento envolvido que vem da mente. Um comando que você faz com o corpo, faz com o bolso, faz com as suas finanças, faz com o seu trabalho, mas esse comando tem que ser associado com a sua mente. Você tem que ter amor no dar, alegria no dar, no fazer. Porque Deus não quer saber da nossa opinião, Ele quer saber da nossa obediência. Agora, obedecer a Deus em dar, você pode até estar fazendo certo, mas não está fazendo do jeito certo. Tem muita gente que a Bíblia mostra que fez o certo,
do jeito errado. Fez o certo do jeito errado. Mas são inúmeros casos na Bíblia. Gente que fez o certo do jeito errado. Meus amados irmãos, é muito importante que a gente viva um 2021 cheio da graça, da misericórdia, da paz, de saúde, vindo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ter o mínimo de responsabilidade, que é cuidar do corpo, sem cuidar da mente, ou cuidar da mente, sem cuidar do corpo. Ou, se a gente tiver, que nem nesse versículo 17, sabendo das coisas e não praticando, eu canso de dizer para mim mesmo, eu olho no espelho e digo assim, tua mente pode estar boa, mas cadê teu corpo? Eu digo para mim, a mensagem serve para mim. Mas eu vejo muita gente querendo saber da gente, com um corpo belíssimo, porque está cheio de problemas. Mas são poucos não, são muitos. E o cara é aquele dançarino espanhol, o cara bem magrinho, eu olho assim para ele, meu Deus, queria estar nesse corpício. Com a minha cabeça. A cabeça do cara está turbilhando de problemas. Família, negócios, relacionamento, vida social, vizinho, trabalho, tudo bagunçado. Porque a mente do cara não está associada com aquele corpo. Está entendendo? O corpo está recebendo um comando desassociado. E só tem um jeito da gente equilibrar isso. Vamos para a Bíblia. Qual é o conselho que nosso Deus coloca na sua palavra? Olha aqui, alguns. Eu estou quase ficando mais moderno. Eu já venho na forma eletrônica trazendo os versículos. E Jesus disse-lhes, aqui na parte da mente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E também em outras versões, de todo o teu pensamento. Amarás. Amarás é sentimento, amor é sentimento, amor é ação, né? Foi isso que você falou? Atitude. Amor é atitude. Não adianta eu olhar para minha mulher, meu filho, estou precisando de um remédio. Eu disse, ô filha, que negócio sério, é mesmo, é. E tu já sabe onde tem, sei onde tem. Compre. E não meter a mão no bolso e dar o dinheiro, não adianta. Não adianta. Eu vi uma certa vez um pastor pregando, meu filho está fazendo um aniversário, encontrou-se com uma pessoa, não era uma pessoa que tinha trabalhado na casa dele há muitos anos. Ô, irmão, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Por que você está triste, irmão? Eu lhe conheço, trabalhando tanto ano. Hoje é aniversário do meu filho. Eu vou para casa, pastor, sem levar um bolo para ele. O pastor disse, eu amo essa mulher, amo, vou comprar o bolo. Não adiantava dizer, minha irmã, mas chegue lá, dê um abraço no seu filho. Ela não queria, ela já fazia isso, ela estava falando, era no bolo. O outro casou-se, acabou o gás. Eu vejo tanta gente agora que a gente fazendo umas continhas que quando o pai da gente é vivo, ele cuida de um bocado de coisa. Quando ele falta, as continhas chegam e todo mundo sabe, não passa nem perto das contas. É engraçado isso, eu estou vendo isso agora. Depois de velho. Coisa boa você não viu ainda assim, seu pai e sua mãe estão vivos. Muitos pais fazem coisas nas suas casas que os filhos não percebem, não vão perceber enquanto Deus não os tirar. Eu sou a prova disso. E olha que eu já sou casado há 35 anos. Mas eu vejo umas coisinhas acontecendo lá em casa que como é que nós vamos resolver isso aqui? Não sei, vamos fazer uma reunião para resolver.
Não, isso aqui tem preço, tem data de pagamento, tem tudo, bora. Cada qual, devido aqui para o 7. Eu só tenho dinheiro no outro mês. A vida como ela é. Aí falta o gás, a mulher liga para o marido, meu filho, faltou o gás. Como é que faz se não arrumar o gás? Né? Aí casamento é isso. Casamento precisa de responsabilidade, precisa juntar corpo com mente. Também. Casamento envolve isso. Igreja envolve isso. Precisa juntar Jesus com vida de trabalho na igreja. Sem isso não funciona. E essa vida de trabalho na igreja passa por um bocado de áreas. Não é só o dízimo e a oferta, não. É o trabalho, é o ponto social, é o ponto familiar, é a oração, é a presença nos cultos, é a oração pelo pastor e a sua esposa. É um bocado de coisa. Então, amarás ao Senhor teu Deus. O primeiro versículo que eu coloco é exatamente ligado à mente. Mas tem outros que são ligados ao corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? O corpo da gente é dito pela palavra de Deus em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que ele não pertence a nós. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Mais uma da mente. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, está em Romanos 12, versículo 3, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. A temperança não vem do corpo. Ela se expressa no corpo, mas ela não parte do corpo, parte da mente. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, a fé não vem do corpo. Pela fé entendemos que Abraão, que Jefté, que Sansão, pela fé entendemos, está lá em Hebreus, capítulo 11, e vai até o 13. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque nada me propus saber. O saber não é do corpo, o saber é da mente. 1 Coríntios 2, 2. Meus amados irmãos, mais uma do corpo. O corpo não é só feito de um só membro, mas de muitos. Como o corpo de Cristo que nós somos, nós temos que entender isso aqui para nós termos um feliz 2021. Cheio de saúde. Mas de muitos, se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Aí ele bota a audição como uma coisa que pertence ao corpo. Mas você escuta com o corpo, a audição, ela é preenchida com o sistema orgânico? Não, é com o sistema cerebral, é com a mente. É já movida pelo pensamento. E eu que não escuto sei bem disso. Tem pessoas que se expressam com o corpo que não precisa nela falar. A gente já sabe o que é que ela está dizendo. Eu respondo a uma pessoa que sabe se expressar com o corpo, respondendo tudo o que ela falou sem eu ter ouvido nada. Porque ela se expressa com o corpo, a forma de ela colocar as coisas. Foi mesmo? Sim. Ah, legal isso aí. Eu não escutei uma palavra. E a pessoa entendeu a minha resposta. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem feitos um só membro, agora caiu aqui. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 12, 14 a 20. O último ligado ao corpo
O último ligado ao corpo. Eu vou dar aqui Deuteronômio 14, versículo 2. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Nós somos escolhidos de Deus para entendermos que a nossa mente tem que andar junto com o nosso corpo. Nós somos escolhidos de Deus para isso. Nós não podemos aperfeiçoar só a nossa mente, com a leitura da palavra, com a oração, com a busca, de um entendimento sobre determinado assunto, se nós também não praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo. Agora, eu não vou aprender porque eu não quero praticar. Problema teu. Deus manda associar a prática com o entendimento que tu está tendo. E não manda tu ser menino, não manda tu ir comendo um alimento sólido até chegar a uma estatura perfeita, que só vai acabar lá no céu. Meus amados irmãos, muitas coisas nós temos que viver boas em 2021, mas precisamos associar essas duas para não deixarmos 2021 de ser um ano que não tem futuro para nós. Nós temos que aproveitar todos os tempos. Remir o tempo é saber que cada momento é um momento com Deus. Remir o tempo. Pensai, Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mente. Pensai. Pensai. Mente. Tem muitos versículos ótimos. Eu trouxe aqui 20 de cada um. Mas não precisa. Eu já estou vendo pela expressão que os irmãos entenderam a mensagem. A dificuldade talvez seja colocar em prática. Mas a dificuldade ela é suprida por esse mestre que lava os pés da gente todos os dias, que é Jesus. Todos os dias ele chega pertinho de nós e começa a lavar os pés para cuidar do resto. A gente junto com ele cuidando do resto. Ele sabia que Judas ia traí-lo, mas ele não diferenciou Pedro de Judas, nem de João, nem de Tiago. Ele, quando foi para o Getsêmani e chegou os guardas junto com Judas, ele chamou o que, Judas? Traidor, maldito. Ele chamou Judas disso? Amigo. A que vez? Grande desafio que eu coloco para mim em 2021 é que as circunstâncias, com ou sem vacina, não possam mudar a nossa existência para com Deus. Não possa mudar os nossos propósitos para com Deus. Nós temos milhões de vidas a serem alcançadas, milhões de hinos, vou dizer aqui na presença do meu amigo Afrânio, que precisam ser aprendidos em 2021. Eu digo milhões, mas um por mês. São desafios. Nós temos milhões de mensagens e versículos que precisam ser trazidos para o nosso alimento. Nós temos. Eu disse a esse pastor que me falou, pastor, pensai nas coisas lá de cima. Muita gente não valoriza o lado espiritual que nós temos dado por Deus. E ele diz, nós somos escolhidos dele. Então, a gente sabe que uma pessoa escolhida, Rafael ter visto na Cristina, no meio de um monte de gente, que, meu Deus, bem melhor pela nossa experiência. Mas ele viu na Cristina, escolheu a Cristina. O William escolheu a Dona Irene. O pastor escolheu a Fátima. Mesmo descendo ladeira abaixo, pegou, levou com tudo. Eu escolhi a Cláudia. O cara ontem me perguntou, Batista, tu casou com quantos anos? Com 23, mas estou arrependido, viu, irmão? Vou logo dizendo, estou arrependido. Esse Batista casou cedo mesmo, era para ter casado com 16. Se eu soubesse que era a mulher que é,
Eu tinha casado mais cedo. E o cabo engoliu aqui e não falou mais nada. Por quê? Nós temos todos os dias chegando diante de nós pessoas arrependidas de ter casado. A rede social esbanjando histórias de casais, né? Com problemas, com coisas. E ensinando, não é só esbanjando, não. É passando assim, olha aí como é que é. Aprende isso aí para tu. E nós queremos isso para nós, 2021 e no restante das nossas vidas? Lógico que não. Mas se nós pegarmos, olharmos para as coisas de cima, juntarmos a mente com o nosso corpo, nós não vamos vivenciar problemas que muita gente está vivenciando. Jesus disse, amigo, a que vens? Porque o comportamento externo a você, circunstancial, não é para revelar quem o outro é, não. É para revelar quem você é. Essa é a diferença que Deus quer ver em nós. A sua mente, seu espírito está coligado. Se houver um problema na sua família, revela quem você é. Revelou Jó. Jesus disse, está aí, homem temente a Deus, tu quer provar, prova aí, para ver se ele dá com os burros na água. Né? Quanto de nós estamos dispostos a dizer para Deus, 2021, Senhor, sou teu. Prova e vê se existe em mim alguma ofensa contra ti. Salmo 139, se não me fala a memória. Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Tira de mim toda coisa que eu possa estar ainda errando, que eu trouxe de 2020 e que não melhorei, ainda precisa, tem um rebarbazinho, eu fui comprar um queijo, o queijo chegou, quando eu tirei da embalagem, tinha um pedaço sobrando assim, fora do quadradozinho, eu fui e passei, aquela rebarbazinha do queijo que fica, né? O cara, para não perder o peso, embalou com rebarba, com tudo. Tira essas rebarbas. Nós somos escolhidos por ti. Precisamos tomar isso como uma ousadia de viver um 2021 próspero. E a gente sendo próspero, a gente irradia prosperidade para os outros. As pessoas acham bom. Que Deus nos abençoe. Que as palavras de Deus possam alcançar as nossas vidas e nos transformar. Para cada vez mais enfrentarmos desafios. Não para que os outros mudem, mas para que nós não mudemos diante das circunstâncias difíceis. Amigo, Jesus chamou Judas de amigo. Ele tinha tudo. Estevão é outro exemplo. Pai, não imputes a ele este pecado. O cara estava sendo apedrejado, podia no mínimo fazer uma oração. Senhor, para isso deles. Não imputes a ele este pecado. Circunstância não deve mudar as nossas existências. E isso Deus quer e tem provado à humanidade, principalmente aos seus escolhidos. Que Deus nos abençoe.